E eu vou começar esse vídeo aqui falando para vocês assim que eu não sou nenhuma profissional da área de saúde, apesar de eu ser formada em nutrição, mas na área de psicologia, de psicoterapia, nada mais avançado. Mas o tema que eu vou trazer hoje sobre a questão da depressão é porque eu acho muito importante e tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha vivência, na experiência que eu tive, na experiência que eu tenho ao longo dos anos sobre o assunto. Mas se você está passando por algum tipo de situação parecida, depressão, crise de ansiedade, eu digo que você tem que procurar a área de saúde, você tem que procurar um profissional bom que te ajude a mudar essa situação, a sair dessa situação. Então vamos lá, o que é que acontece? Muitas vezes a gente vê as pessoas muito falando sobre a questão da depressão. Hoje, né? Porque antes, quando eu tive a minha primeira crise de depressão, que eu não sabia que era depressão, minha primeira crise de ansiedade, que foi quando eu tinha 16 anos de idade, e eu me vi nessa situação, né? Onde eu me sentia uma pessoa totalmente inadequada, eu tinha uma vida confortável, eu tinha uma vida boa, eu tinha tudo que eu precisava para ser uma adolescente, vamos dizer assim, que tinha uma vida normal, acolhedora, digo, de forma financeiramente falando, onde tinha praticamente tudo, né? Eu tinha tudo, tinha tudo. E eu não conseguia entender, né? Por que eu tinha tudo? Eu me sentia como se eu não tivesse nada, eu sempre estava insatisfeita. Muitas vezes a gente tem um viés de que a depressão é algo que está faltando, ou na vida financeira, ou na vida emocional, é algo que sempre está faltando. E no meu caso não era algo que estava faltando, era simplesmente porque hoje eu entendo, né? Antes eu não entendia, não sabia o que era, não sabia aquele comportamento meu, muitas vezes um comportamento de muito choro, muito sentimento de inadequação. Eu fazia o que todos os adolescentes faziam da minha época, que era estudar, sair, se divertir, relação interpessoais, muitas amizades, muitas festas. Eu fazia tudo isso. Mas no final de tudo, eu sempre estava me sentindo só. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que eu não conseguia parar de chorar. Era um choro externo, com lágrimas, e muitas das vezes era um choro interior, sabe? Aquele momento de tristeza que você passa, onde não existe lágrimas, mas existe uma dor. Existe uma dor, existe uma inadequação, existe um lugar onde você não consegue nortear onde você está, para que você está, o que é que você está fazendo. E muitas vezes eu me sentia assim, né? E como naquela época ninguém falava muito sobre isso, sobre questão de depressão, sobre outras doenças, a gente não ouvia falar sobre isso, sobre depressão. Aí raramente era pessoas de outras classes sociais que tinham depressão e não era muito comentado, né? Como se a gente não tivesse o direito de adoecer dessa mesma forma. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu achava que era algo que ia passar. Eu achava que quando eu alcançasse as coisas que as outras pessoas projetavam na sua vida, porque eu não tinha projetos, eu não tinha projetos, eu não tinha sonhos, eu não conseguia visualizar, vislumbrar a vida da forma como as outras pessoas da minha idade vislumbravam, visualizavam, projetavam, criavam, né? Eu não tinha nada disso. E muitas vezes eu tinha um diálogo interno comigo muito ruim a maioria das vezes. E uma dessas vezes veio uma voz na minha mente dizendo assim, apesar de estar passando por toda essa situação, eu era uma pessoa onde eu estava sempre participando, interagindo, vivendo com as outras pessoas, com os outros adolescentes da minha época. Mas eu não conseguia ter os sonhos que essas pessoas tinham. Eu me sentia totalmente inadequada, diferente. Muitas vezes eu tentava fazer aquilo só para que eu pudesse me enquadrar naquela situação. Porque eu achava que se eu fizesse isso, talvez aquela dor
interna, interior, da alma que eu estava sentindo, eu conseguisse, né, mudar aquela situação, eu conseguisse me ver de outra forma ali naquela situação. E na verdade que eu não consegui. E aí passaram meses, anos da minha vida, onde eu tinha as minhas crises, mas eram crises silenciosas porque só eu sentia e ninguém nunca havia falado sobre isso, sobre essa situação. E muitas vezes eu era vista como alguém inquieta, alguém sem perspectiva, alguém que não tinha sonhos, porque as pessoas realmente estavam, naquela época, elas faziam escolhas baseadas, né, naquilo que seus pais queriam, naquilo que as outras pessoas estavam fazendo. Eu não me sentia à vontade de fazer isso, eu não me sentia à vontade, eu não me via nesse padrão, nessa circunstância, e aí eu me sentia diferente. E aí anos passaram, e aí eu fui para a fase adulta, eu tive um relacionamento por conta dessa questão da depressão, da inadequação. Eu tive um relacionamento totalmente abusivo, que aí fez com que esse misto de sentimentos tivesse um gás maior na minha vida e trouxesse à tona várias outras coisas. E aí depois veio um casamento e veio filhos. Eu achava que se eu atendesse às expectativas externas de um mundo externo que a gente sempre precisava buscar por alguma coisa, por uma adequação profissional, a gente tinha que ter uma casa, tinha que ter um carro, a gente que tinha que ter um marido, tinha que ter filhos, né? Porque todo mundo na época fazia isso, porque é uma lei que rege o mundo, e se eu fizesse isso, talvez eu me sentisse diferente. E na realidade nada mudou. Na realidade, simplesmente, cada dia mais que eu fazia esse tipo de escolha, onde eu queria ser aceita, queria mudar algo dentro de mim, onde eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo, eu me enfraquecia cada dia mais. É como se fosse um tapa-buraco numa situação que eu ainda não sabia como resolver. E aí vieram filhos, o casamento e veio a separação. E aí, novamente, uma crise de depressão. E que uma crise que durou 4 anos, né? Eu passei por fases dessa separação, onde eu perdi o sentido da vida, eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais fazer as coisas básicas, né? Como tomar um banho, como sair trabalhar. Eu ia porque eu precisava me alimentar, eu precisava cuidar dos meus filhos, eu precisava, mais uma vez, ter uma vida social normal. E eu passei 4 anos, né, tentando sair dessa crise, né? Eu não queria admitir para mim que era uma depressão. Eu, mais uma vez, coloquei as circunstâncias como resultado daquilo que eu estava vivendo ali, que foi a separação, foi o sentimento que eu tinha, foi uma vida que foi desconstruída, né? E aí, mais uma vez, eu me apaguei novamente, vivi noites escuras da alma, no meu caso foram noites, dias, meses e anos naquela situação. Quando de fato eu tive um encontro com Deus realmente, que foi Ele que me tirou disso tudo aqui, eu entendi que eu estava vivendo uma depressão, eu entendi que eu estava vivendo um momento cruel na minha vida, eu entendi que aquilo ali era um momento onde eu precisei passar por todas essas fases, por toda essa situação, para que eu chegasse até aqui, para que eu entendesse quem eu era, porque eu estava aqui e porque eu estou aqui. E foi nesse momento que Deus ele me resgatou. Ele mostrou para mim que aquilo não era em vão. Então, se você está passando por esse momento, se você está passando por uma dor, por um
um momento onde você não se reconhece. E o importante, muitas vezes a gente acha que quando a gente está com depressão, a gente precisa sim buscar ajuda. A gente precisa buscar ajuda profissional, a gente precisa buscar a Deus realmente. Com certeza isso, sem sombra de dúvidas, eu estou aqui hoje único, exclusivamente porque Deus me tirou, Ele teve misericórdia da minha vida, porque senão eu não estaria aqui, com certeza, gente, eu não estaria aqui. Eu passei por muitos momentos cavernosos da minha vida, onde eu pensei em fazer coisas assim que vocês nem conseguem imaginar. E a gente precisa sim buscar o tratamento, a gente precisa buscar um profissional. E muitas vezes a gente entende que a gente precisa estar no meio de pessoas, a gente precisa me envolver, e eu fiz tudo isso. Eu muitas vezes queria ficar só, porque as pessoas diziam, não, você precisa sair, você precisa conhecer outras pessoas, você precisa viver, isso tudo vai passar. Não. Mas o momento que eu me encontrei foi o momento que eu decidi, não, eu preciso me conhecer. Deus disse, você precisa se conhecer, você precisa saber que existe algo além mais disso tudo aqui. Que você não é inadequada. Que você não, o fato de você não ter sonhos, de você não projetar, não é que você seja uma pessoa totalmente, não é que você seja uma pessoa diferente dos outros, mas você é diferente. Porque você é autêntica, você é você, você é a pessoa que eu fiz. Você tem vontade própria, você tem sonho próprio, você não precisa sonhar e nem agir em cima das expectativas dos outros. E aí, como eu comecei a desmistificar essa situação de que a gente precisa sempre estar buscando coisas, buscando realizações, buscando realizar as expectativas das pessoas, foi quando tudo começou a se abrir. Quando eu comecei a ser eu, quando eu comecei a me enxergar com o meu valor, com o valor que Deus me deu, e eu consegui ver em mim amor, porque eu não via amor em mim, eu não gostava de mim, eu não gostava da situação, eu não gostava de mim, eu não conseguia entender. E aí, quando eu me encontrei, né, Deus me encontrou e que eu vi que Ele achava graça em mim. Ele achava graça em cada detalhe meu. Enquanto as pessoas que me amavam e que me amam não via muita graça, né, nas coisas que eu fazia ou na forma como eu lidava com a vida, Deus via totalmente graça. E isso foi um ponto crucial para mim. Isso movimentou a minha vida, isso me fez me ver de outra forma. E as coisas começaram a clarear. E eu comecei a entender, comecei a me ver, comecei a me espelhar em Deus, naquilo que Ele tinha para mim, naquilo que Ele dizia para mim, né, na sua palavra com maior amor. E tudo mudou, e tudo foi mudando, tudo foi clareando, eu desmistifiquei toda aquela situação, né? Eu não precisava buscar coisas nem pessoas, eu não precisava estar em relacionamentos, eu não precisava fazer igual como as pessoas faziam para me sentir adequada, né? E aí tudo começou a tomar um outro rumo. E foi aí que a minha vida mudou. Quando eu me conheci, né, como filha de Deus, como filha do Deus Pai Todo-Poderoso, como filha de alguém que me ama incondicionalmente, e tudo veio a mudar. Na época, eu comecei a fazer alguns atendimentos psicológicos, mas não por questão da minha depressão, porque eu não admitia que era depressão, mas por conta que eu tentava mudar para agradar a pessoa que estava comigo, e não funcionou. Só quando eu fiz a busca por mim, quando eu decidi me encontrar e entender o que estava acontecendo comigo, as coisas começaram a fluir. Mas eu quero que vocês entendam que a depressão, ela não é algo que tem um curto prazo na nossa vida. Ela vai como se fosse se alongando ao longo dos nossos dias e tomando um espaço na nossa vida. Mas quando você entende a situação, você entende o que está por trás disso, você aprende a lidar. E quando
ela muitas vezes tenta retornar para a sua vida, você entende, você percebe os gatilhos, você sabe o que é que está acontecendo e aí você já tem propriedade para lidar com a situação, né? E mudar a história imediatamente. Mas você precisa realmente de um auxílio psicológico, você precisa de profissionais, você precisa de Deus, primeiramente você precisa. E pode ter certeza, esse vídeo é para que você não desista, é para que você não se sinta como eu, inadequada, que você se sinta que não há tempo para você, que você é diferente, que não há, sabe, uma resposta positiva para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você é. Não, é para que você não desista. É difícil, é complicado, é. Mas quando você encontra o diagnóstico certo para você, você entende, você se abre para aquela situação, para entender que você pode sim estar numa depressão e que você não precisa sentir vergonha disso porque você está numa situação dessa. Você não precisa ter medo por estar numa situação dessa. Você precisa sim se encontrar, olhar para você, ver você como algo valioso e que não é porque você é algo valioso que você não vai passar por situações difíceis. Até porque Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então você precisa ter bom ânimo nessa história, você precisa ter bom ânimo nessa situação. Não desista. Além do que você precisa fazer, que é procurar profissionais, que é tomar remédios, você precisa estar conectada com o Senhor. Ele vai te fortalecer, como Ele me fortaleceu, como Ele vem me fortalecido, porque eu digo todos os dias para mim, se não fosse o Senhor, se não fosse a bondade dEle, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui para contar essa história para você. E não desista. Não desista, abra seu espaço, abra a sua mente, abra o seu coração e Ele vai te direcionar na forma certa. Você pode questionar, mas eu estou já há alguns anos nessa situação. Eu estive muitos anos. Eu tive a primeira crise com 16 anos e ela não foi embora logo. E eu tive a segunda crise que passou tem mais ou menos uns 6 anos atrás, né, que eu consegui realmente, com Deus, dominar isso. Mas você precisa um trabalho diário na sua vida. E você precisa reconhecer onde existem gatilhos, onde as pessoas despertam esse sentimento negativo em você. Você precisa trabalhar o seu autoconhecimento para que você entenda, compreenda e tenha a ação certa no momento certo, para que você vença essa batalha. Mas não desista nunca. Deus é fiel, Deus está contigo e espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo hoje. Espero que você em breve também tenha testemunhos para contar, tá certo? Beijo, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Espero que eu tenha agregado muito a você e Deus abençoe. E até o próximo vídeo.